Muito bem, meus caros, muito bem. Muito bom dia. Eu espero que vocês tenham passado aí um ótimo final de semana, não é verdade? Bom, eu vou começar a fazer aqui a gravação de hoje, mas assim, se vocês ouvirem algum barulho, tá? Alguém raspando alguma coisa, alguém batendo alguma coisa, bom, vocês podem ter certeza de que não sou eu, tá? Eu só estou aqui gravando o áudio, tá? Mas, quer dizer, quem ouve aí os meus áudios todos os dias sabe do romance trágico aí que eu vivo com o meu simpático vizinho, né? Que sofre aí de uma síndrome de atividade perene, né? Um problema psicológico gravíssimo, né? Bom, mas vamos retomar, como eu prometi, né, o nosso áudio de sábado, né? Então, de maneira que, veja bem, é indispensável, né, que você, antes de ouvir este áudio de hoje, você ouça o áudio do dia 2 de maio, tá certo? Bom, então vejam, quer dizer, se eu começo a pensar, né, a partir aí da minha própria consciência, quer dizer, do meu próprio eu, né, voltando a falar daquela questão dos círculos que eu falava, né? Quer dizer, se eu penso no meu próprio eu, né, o que é que eu sei? Bom, eu sei que eu estou aí inserido nessa teia, né, nesse emaranhado de vidas, né, de círculos e círculos de relações. E eu posso aí cruzar os círculos de inúmeras outras pessoas, né? Só aí esbarrando nas suas vidas, né? Ou mantendo com elas conversas aí efêmeras, né? Que podem ou não ser de alguma forma marcantes, né? Mas que jamais, né, jamais vão ter assim uma igual importância para nós dois, né, que somos os interlocutores. E vejam, eu também cruzo os meus próprios círculos todos os dias, né? Quer dizer, eu também corto cada um dos meus círculos, né, até mesmo assim, transversalmente, né, para me encontrar com esta ou com aquela pessoa, né? Claro, nesse tempo de quarentena, nem tanto, né? Nem tanto. Né? Bom, mas eu também posso alcançar, com todas as consequências dos meus atos, né? Com todas as minhas mínimas decisões, né? Eu posso alcançar até mesmo os meus círculos mais afastados, tá? Círculos pelos quais eu vou passar como uma espécie aí de um fantasma, né? Ou, no máximo, recebendo a atenção que se encontra muito aquém, né? Muito aquém de qualquer forma de curiosidade. Né? Quer dizer, tamanha vai ser a superficialidade dessa atenção. Né? E vejam que esse exercício de chegar aos nossos círculos mais afastados, né? Bom, isso não me obriga, por exemplo, a pegar um avião, né, e me deslocar aí por milhares e milhares de quilômetros. Não, não. Quer dizer, basta que eu saia da minha casa, né, e depois de percorrer aí um quarteirão, né, eu comece a perceber que eu não sei nada, nada, e provavelmente jamais vou saber, né, a respeito das pessoas que vivem a poucos metros da minha casa. Ou seja, de um salto, né, eu vou estar no último e mais distante círculo de convivência.
Inclusive, eu fiz essa experiência hoje cedo, né? Quer dizer, eu andei aí alguns poucos metros hoje, porque o início da manhã aqui em São Paulo estava agradavelmente frio, né? Bom, e com poucos minutos de caminhada, né, parado numa das esquinas, eu pude observar uma mulher que talvez estivesse saindo para o trabalho, não sei, né? Ela, inclusive, olhou para mim, né? Ela olhou para mim, mas certamente não me viu, né? Ela não me viu realmente, né? Quer dizer, por quê? Porque eu não represento absolutamente nada para ela, né? A não ser aí, talvez, a visão indiferente de um idoso parado numa esquina, né? E mais nada, né? E eu também não sei nada a respeito dela, né? Nunca tinha visto, né? Nada, nada, não sei nada, né? Quer dizer, e a rapidez com que ela se afastou, né? Embrulhada aí num chale cor-de-rosa, né? Um cor-de-rosa, por sinal, muito feio. Essa rapidez, quer dizer, bom, isso sequer permitiu que eu visse detalhes do rosto dela, né? Bom, então eu caminhei mais um pouco e depois voltei aqui para casa e me sentei aqui entre os meus livros, né? E comecei a pensar em tudo que eu estou dizendo para vocês. Quer dizer, bom, aquele cor-de-rosa do chale era realmente horrível, sabe? Um cor-de-rosa muito agressivo. Ou talvez ele fosse mesmo sujo, né? Não sujo, né? Bom, e como eu mal vi a expressão da mulher, né? Eu, então, na minha imaginação, enquanto eu relembrava o que tinha visto, né? Eu comecei, então, a substituir o rosto, que eu praticamente não vi, pelos rostos das pessoas que me são próximas, tá? Tão próximas que, assim, para algumas, inclusive, né, eu talvez até tenha contado aí algum pequeno segredo da minha vida, né? Então, em cada uma dessas pessoas, eu coloco o chale cor-de-rosa nelas, né? E olho para elas, né? E o que eu penso, né? Eu penso, eu penso assim, bom, o que eu realmente sei a seu respeito, né? Quer dizer, eu lembro de algumas histórias que você me contou com aparente sinceridade, né? Eu consigo medir aí algumas das suas reações, né? Eu acredito que você, quando está ao meu lado, você não dissimula, né? Você não finge, né? Ou seja, eu acredito que os seus gestos e as suas expressões faciais e as suas palavras exprimem o que você realmente sente, né? Mas vejam, quer dizer, quando eu paro de imaginar, né, o que é que eu percebo? Bom, eu percebo, eu vejo que eu estou perdido aí entre diferentes círculos, né, sem saber exatamente onde eu estou, né? Então vejam, quer dizer, se é assim, até mesmo no meu círculo mais próximo, né, quer dizer, se essas dúvidas persistem até mesmo no meu círculo mais próximo, quer dizer, o que aconteceria se, tendo ultrapassado todos os círculos, todos, né, me restasse só, unicamente, o impacto, né, o impacto aí matinal que eu tive hoje daquele chale cor-de-rosa, né? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso, né? Vejam, quer dizer, imaginem que, que, que vocês precisam de alguém agora, tá? Será que esse alguém vai atender ao seu telefonema?
Será que ele vai responder a sua mensagem? Será que esse alguém vai estar realmente disposto a ouvir você agora? Quer dizer, você supõe que sim, né? Quer dizer, você supõe as reações dessa pessoa. Mas você supõe com base em quê? Bom, né, você só tem como base, né, as reações anteriores dessa pessoa. Né? Quer dizer, você só tem como base o histórico de situações que vocês viveram juntos. Né? Situações assim, que a sua memória, inclusive, preserva muitas vezes sem grandes detalhes. Né? E claro que, que as suas expectativas em relação ao comportamento dessa pessoa, bom, as suas expectativas também estão condicionadas, né, pelo seu anseio, né, pela sua própria necessidade. Né? Bom, e o que mais? Né? Mais nada, quer dizer, é só isso. Quer dizer, o seu entendimento, né, a sua certeza, né, ele talvez terminem aí. Né? Mas vamos pensar numa outra experiência, tá? Então, assim, eu abro o meu e-mail agora, né, e o que eu encontro? Bom, eu encontro a mensagem de uma pessoa que eu conheci nas redes sociais, tá? E com quem eu conversei por telefone uma ou duas vezes. Tá? Bom, e nesse e-mail ela me pede, essa pessoa me pede educadamente se eu posso escrever um artigo para ela, tá? Para colocar num site determinado. Então vejam, assim, em que círculo essa pessoa se encontra? Né? Quer dizer, o que é que eu realmente sei a respeito dela? Né? Bom, eu sei o quê? Eu conheço algumas ideias que ela expôs aí nas redes sociais. Eu vi algumas fotos dela. Eu tive com ela 2 conversas rápidas no telefone, né, há vários meses. Né, e, assim, nessas conversas eu pude distinguir, assim, um pouco do sotaque nordestino que essa pessoa tem. Né, e o que mais? Bom, não tenho mais nada. Mais nada. Então, assim, quer dizer, na verdade, a névoa encobre tudo. Né? E é uma névoa que dificilmente vai se dissipar. Né? Então, assim, de maneira que é impossível para mim realmente ver essa pessoa. Né? Quer dizer, percebam que, assim, eu nem mesmo tenho como me certificar da sua sinceridade. Tá? Quer dizer, na verdade, eu nem tenho como saber quais são as reais intenções dela. Tá? Bom, mas vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? A nossa reflexão. Tá? E o que eu vou começar a dizer agora, bom, só vai fazer sentido pleno, né, se você tiver lido aí os primeiros capítulos daquele livrinho incrível, né, chamado Meditações do Quixote, do filósofo Ortega y Gasset. Tá? Então, assim, esse livrinho você encontra fácil. Tem uma tradução ótima agora aqui no Brasil. Tá? Então, se você não for preguiçoso, você pode aí ir ler o livrinho. Bom, então vejam só, quando eu penso em todos esses círculos de relações, tá, a respeito dos quais eu venho falando para vocês
desde sábado, não é? E quando eu penso em todas essas relações que ocorrem, né? Bom, a impressão que eu tenho é de que eu estou inserido no bosque, né, a respeito do qual o Ortega fala. Então, assim, eu estou naquele bosque, né, cercado de árvores, e penetro, então, cada vez mais nas veredas do bosque, né? E vejam, não me importa o quanto eu avanço, né, no interior do bosque. Né? Quer dizer, sempre que eu paro, né, e eu sento, né, à sombra das copas das árvores, né, das copas que se fecham sobre a minha cabeça, né, eu olho tudo ao meu redor, né, e pergunto, bom, isto que eu estou vendo, né, é um bosque? É um bosque? Bom, e a pergunta só tem a resposta do próprio Ortega. Né? E qual é a resposta dele? Bom, o Ortega diz, certamente que não é um bosque. Né? Quer dizer, estas são só as árvores que você vê do bosque. Porque o bosque verdadeiro, bom, ele se compõe de todas as árvores, incluindo a maior parte delas, que são exatamente aquelas que você não vê. E quanto mais eu caminho por entre as árvores, né, o que vai acontecer? Mais elas vão ser substituídas por outras árvores. Né? Árvores semelhantes às primeiras árvores. Né? Mas vejam, o bosque na sua inteireza, na sua totalidade, bom, ele sempre vai fugir dos meus olhos. Sempre vai fugir, sempre. E é exatamente o que acontece nas nossas relações. Né? Vamos usar agora uma palavra linda da língua portuguesa. Né? Quer dizer, o abscôndito, né? Ou seja, o que se encontra escondido, oculto, né? Isso só pode ser vencido, só pode ser superado, né, nos nossos círculos extremamente próximos, né? E mesmo assim, parcialmente. Parcialmente. Né? E é isso que acontece com toda a realidade. Quer dizer, nós estamos aí fadados a insistir no exercício de decompor a realidade, de esmiuçar os seus infinitos detalhes, mas sem nunca ver a realidade por completo. Né? Bom, mas o resultado dessa decomposição interminável, né? O resultado para quem é escritor, surge na forma de uma outra realidade. Né? Surge na forma de uma outra realidade, uma realidade menor, mais fácil de ser decomposta. Né? Ainda que também seja impossível decompor essa segunda realidade completamente, né? Dependendo aí da sua complexidade. Né? Essa outra realidade que nós chamamos de obra literária. Né? Pode ser um conto, uma crônica, um romance de 1000 páginas, um ensaio, um poema, né? Um capítulo de um livro de memórias ou de uma biografia. Né? Agora, no fundo, quer dizer, o que me parece que empolga, que motiva o escritor, né, é exatamente essa imensa parcela de segredo que permanece, né,
e permanecerá sempre escondida, apesar de todos dos nossos empenhos, apesar de todos os nossos esforços, né? Quer dizer, sempre persistirá esse segredo das coisas, né? Esse segredo das pessoas, né? Quer dizer, diante de todas essas questões, os grandes escritores, eles se perguntam por quê? Por que eles se sentem motivados a tentar esclarecer um pouco esses segredos, né? Quer dizer, e também como é isso, né? Como é isso do homem, né, criar os seus círculos, né? Quer dizer, na verdade, essas são outras formas de perguntar, né? O que é que nos obriga, o que é que nos obriga a necessitar da confiança das outras pessoas, né? Quer dizer, o que é que nos obriga a confiar nas outras pessoas? O que é que nos obriga, como se fosse uma lei, né, que nós nunca sequer pensamos em contrariar, né? O que é que nos obriga a procurar o outro, né? Esse outro a respeito de quem eu sempre vou saber tão pouco, né? Quer dizer, o que é que me obriga a, estando no bosque, né, não desistir de conhecer o bosque na sua totalidade, né? Ainda que a verdadeira identidade do bosque sempre me escape, né? Por mais que eu tente tocar e identificar cada uma das árvores que eu vou conhecendo. Quer dizer, ou dizendo de outra forma, quer dizer, o que é que nos impulsiona a seguir sempre adiante, né? Quer dizer, o que é que nos impulsiona? O que é que motiva o escritor, né? Quer dizer, será que não é só o desejo de conhecer? Será que não é isso? Quer dizer, será que, no fundo, o que motiva o escritor não é só aquela perguntinha insistente, né, que toda criança faz para os pais, né? Quer dizer, toda criança tem aquela fase, a fase dos porquês, não é? Quer dizer, aqueles porquês insistentes, né, com que a criança aí escraviza a paciência amorosa dos seus pais, né? Quer dizer, será que o escritor não é alguém que jamais deixou de fazer essa perguntinha, né? Quer dizer, será que o escritor não é essa criança permanentemente insatisfeita diante da realidade, né, que a cada nova explicação dos pais, né, busca sempre o motivo último das coisas, né, e fica repetindo, mas por quê? Mas por quê? Né? Por quê? Hã? Será que não é isso o que realmente motiva todos os escritores? Bom, mas nós já vamos completar 25 minutos de áudio, né? E assim, por hoje tá bom. Amanhã a gente continua aí as nossas reflexões, tá certo? Olha, um grande abraço para vocês, meus caros. Um grande abraço, viu? Tudo de bom e até amanhã.